Meus amados irmãos, muito bom dia a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma transmissão da nossa escola bíblica dominical. Durante este ano de 2020, nós temos o privilégio de estudar o livro dos Salmos e hoje pela manhã daremos continuidade à nossa série de mensagens no livro dos Salmos. Estaremos estudando o Salmo de número 37, um salmo belíssimo da palavra de Deus. Irmãos, vamos então iniciar a nossa aula nessa manhã pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe grandemente e que o Senhor fale aos nossos corações. Quero lhe convidar então para que abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 37. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 37. Quero pedir que você então possa acompanhar a leitura do texto da palavra de Deus. No domingo passado, nós falamos sobre a felicidade temporária dos ímpios e hoje nós queremos tratar de um assunto bem pertinente, que são as lutas e as bênçãos da vida do cristão. As lutas e as bênçãos da vida do cristão. Todos nós enfrentamos lutas, passamos por dificuldades. A nossa caminhada cristã ela é pautada por obstáculos, por adversidades, mas junto com as lutas, com os problemas, com as dificuldades que nós enfrentamos, também nós recebemos da parte do Senhor as bênçãos. Então nós queremos tratar dessas duas realidades da vida cristã, as lutas e as bênçãos que nós recebemos por parte do Senhor. Salmo de número 37, de 12 a 31. Vai lá, pega a sua Bíblia, para que você possa, então, acompanhar a leitura do texto da palavra de Deus. Vou dar mais um tempinho para você correr lá e pegar a sua Bíblia, ok? Enquanto isso, reforçar um aviso aqui, nós queremos agradecer aos irmãos que têm contribuído com o Cesto do Amor. No domingo passado, os nossos diáconos, eles entregaram os 11 cestas básicas, ajudando as famílias necessitadas da nossa igreja. E você pode agora, pela manhã, ir até a igreja, levar a sua contribuição, o seu alimento para o Cesto do Amor, e também a partir das 18 horas na nossa igreja. Os diáconos eles estão lá para recolher os alimentos, os mantimentos para o auxílio aos necessitados. Então, se você puder contribuir, auxiliar as pessoas carentes da nossa igreja, não só da nossa igreja, mas também de outros lugares, você leve o seu alimento hoje e contribua com quem tanto precisa. Muito bem, já deu tempo para você pegar a sua Bíblia e nós vamos iniciar a nossa leitura dessa manhã, Salmo de número 37, de 12 a 31. A palavra do Senhor assim nos diz: Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Riciar-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço da pastagem, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios
será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Muito bem, meus amados irmãos, nós queremos iniciar a nossa aula dessa manhã falando sobre as lutas que eu e você, como cristãos, como justos que somos, enfrentamos no nosso caminhar. E a primeira luta que o salmista Davi destaca aqui no texto que nós acabamos de ler é justamente o fato dos ímpios tramarem contra os justos. Os ímpios tramam contra os justos. E quem são os ímpios? São aqueles que não têm o temor de Deus no coração. São os que rejeitam a verdade, que blasfemam contra os céus, que repudiam a Cristo Jesus, o Filho de Deus. São esses os ímpios. Os ímpios não são só caracterizados pelas suas atitudes iníquas e más, mas também os justos, eles são identificados à luz das Escrituras como aqueles que rejeitam a Deus, a sua palavra e escarnecem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O versículo de número 12, por favor, acompanhe na sua Bíblia, diz o seguinte: trama o ímpio contra o justo. Então, o fato do ímpio se levantar contra o justo não é uma novidade do nosso tempo. Não é algo apenas da nossa geração. Já no decorrer da história, a palavra de Deus nos mostra que em muitos momentos o ímpio, ele procurou armar cilada, ele procurou criar situações para envergonhar, para derrubar, para caluniar a vida do justo, daquele que teme a Deus. Enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós vamos nos deparar com essa realidade. Enfrentaremos homens perversos, nos depararemos com pessoas iníquas, que não têm piedade, que não têm o temor de Deus, que caminham a passos largos nas trevas e nas escuridões. Portanto, lembremos, meus amados irmãos, dessa verdade. Nós sempre haveremos de nos deparar com homens maus, com os homens ímpios. A segunda verdade que nós aprendemos sobre as lutas do cristão na sua caminhada de fé é que os ímpios odeiam os justos. Os ímpios, eles odeiam o justo. Versículo de número 12 diz: e contra ele range os dentes. Essa expressão, ranger os dentes, indica que, na verdade, o ímpio, ele alimenta no seu coração um ódio muito grande daqueles que temem ao Senhor, daqueles que andam no caminho da retidão, que andam no caminho da justiça. Eles não somente armam, eles não somente tramam ciladas contra os ímpios, mas eles são movidos no seu interior, são movidos no seu coração por um ódio muito grande daqueles que temem ao Senhor. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos entender que nós estamos nos deparando com pessoas que têm o seu coração corrompido. Não apenas as suas atitudes são más, mas na verdade o seu coração ele é mau. E eles promovem o mal porque o mal está dentro de si. Haveremos sempre de nos deparar com pessoas invejosas, maledicentes, soberbas, arrogantes, caluniadoras. E nós temos que preparar o nosso coração e termos o entendimento que nós já não vivemos no Éden. Estamos no deserto. E o deserto é um lugar de luta, é um lugar de dificuldade. E nós somente encontraremos paz, descanso e conforto para o nosso coração, descanso para a nossa alma, quando nós estivermos no novo céu e na nova terra. Enquanto estivermos vivendo aqui, essa é uma realidade inegável. Não temos como escapar desse fato. Haveremos sim de enfrentar a ira, a maldade, a impiedade do coração do homem perverso. A terceira lição que o texto nos ensina é que os ímpios, eles são violentos não somente contra os justos, mas contra todos aqueles que são desfavorecidos. Os ímpios, eles não somente
manifestam a sua maldade contra aqueles que temem a Deus. Mas até mesmo as pessoas desfavorecidas que ainda não conhecem a Deus ou que não foram de fato alvos da graça de Deus, esses também são alvos da impiedade desses homens perversos. Vejam vocês o versículo de número 14, quando diz: os ímpios arrancam da espada, distende o arco para abater o pobre e necessitado. Vejam que aqui o salmista ele faz uma separação bem interessante. Ele mostra que os ímpios eles se levantam contra aqueles que professam o nome de Deus, eles se levantam contra aqueles que querem caminhar no caminho da justiça e da retidão, mas também eles atacam aos pobres e aos necessitados. Os ímpios eles são covardes. Os ímpios eles atacam aqueles que não têm resistência, aqueles que não podem se defender. A figura que nós encontramos aqui é a figura da espada, é a figura do arco. Eles tomam das armas que eles mesmos possuem para justamente atacar ao indefeso, ao necessitado. O ímpio ele não tem dó de arrancar o pouco daquele que pouco tem. Ele não tem nenhuma piedade em arrancar tudo que está nas mãos de uma pessoa desfavorecida. Ele arranca as suas roupas, ele arranca os seus alimentos, ele arranca a sua liberdade, ele arranca tudo o que o pobre necessitado tem para se favorecer, para obter assim algum lucro e alguma vantagem. O ímpio ele não vai travar uma guerra com quem usa das mesmas armas que ele usa, pelo contrário. Ele vai procurar aquele que pode oferecer nenhuma resistência. Ele vai procurar aquele que de fato tem pouco a se defender, ou quase nada com que se defender. Assim agem os ímpios, os homens que não têm o temor de Deus, os perversos. Que Deus nos dê graça, que Deus nos livre, que Deus nos proteja de cair nas mãos desses homens. A quarta lição que nós aprendemos, e essa aqui é bem interessante, vale a pena a gente pensar um pouco mais sobre esse assunto. Os ímpios possuem muitas vezes abundância de recursos. Vou repetir. Os ímpios possuem, em determinados momentos, abundância de recursos. Eu chamo a sua atenção para o versículo número 16. Acompanhe, por favor. Salmo 37, para os irmãos que chegaram agora, versículo número 16 diz: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. A abundância de muitos ímpios. Eu sei que muitas vezes nós nos deparamos com essa realidade e somos tomados de um certo inconformismo com este fato. A gente observa muitas vezes o ímpio prosperando, enriquecendo-se de forma desonesta, acumulando capital e bem de uma forma corrupta, e muitas vezes nós oramos e nos perguntamos: Senhor, por que isto acontece? Por que que o Senhor permite a prosperidade do homem mau, a prosperidade do perverso? E nós precisamos entender que tudo acontece debaixo da soberana vontade de Deus, e até mesmo essa prosperidade dos ímpios, essa comodidade que ele tem, fruto dos bens que ele adquiriu de forma ilícita e desonesta, tudo isso será pesado no dia do seu julgamento. Tudo isso será levado em conta no dia do seu juízo. Ele prestará contas diante de Deus de toda essa questão. Portanto, nós precisamos entender que o Senhor mesmo permite muitas vezes que o ímpio prospere para que isso se torne uma prova maior da sua condenação, uma prova maior da intensidade do juízo de Deus contra esses homens maus. Eu li, alguns anos atrás, uma frase bem interessante, que diz o seguinte: o céu do ímpio é aqui na terra, porque tudo o que há de bom vindo da parte de Deus, ele usufrui aqui, na sua breve existência. O inferno do crente é aqui, porque a maldade ele usufrui aqui, porque no novo céu e na nova terra ele não terá sofrimento algum, ele não terá luta alguma. Portanto, meus amados irmãos, nós só vamos experimentar a maldade
por esse breve período de tempo que nós aqui existimos. Só vamos nos deparar com o mal na nossa efêmera existência aqui na terra. Porque quando nós estivermos no novo céu e na nova terra, ali já não haverá mais o mal. Já não existirá mais o sofrimento. Nós não nos depararemos mais com a dor. Portanto, nós também precisamos entender essa perspectiva da prosperidade, da riqueza do ímpio, como uma manifestação da graça de Deus, porque Deus está sendo bom para com o ímpio, veja aí a bondade de Deus, mas também uma manifestação de juízo, porque ao mesmo tempo, tudo aquilo que ele recebe da parte de Deus, como uma manifestação também da sua bondade, ele há de prestar contas diante do Senhor. Deus, ele é justo. E o seu julgamento é implacável. Todos estes hão de comparecer perante o juízo de Deus. E é justamente esse fato que faz com que nós encontremos conforto no nosso coração quando nós atentamos à luz das Escrituras o fim dos ímpios. Vejam vocês o versículo de número 13, quando o Senhor vê o ímpio rindo, escarnecendo, fazendo o mal, qual que é a reação de Deus diante disso? Como Deus reage sobre a aparente prosperidade do perverso, sobre o aparente, melhor dizendo, sucesso do ímpio. Versículo 13, por favor, acompanhe. Diz o seguinte: rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Então, quando o Senhor vê o ímpio blasfemando, rindo, ridicularizando a nossa fé, ou até mesmo levantando as suas vozes para o céu, dizendo que Deus não existe, que isso é fruto da imaginação humana, o Senhor ri. O Senhor escarnece desses, pois o Senhor sabe que a hora do juízo está chegando. E os ímpios, eles vão comparecer diante do tribunal e serão condenados ao sofrimento eterno. Portanto, meus amados irmãos, nós nos deparamos sim com as lutas que os ímpios promovem contra nós. Lutamos sim contra esses que se levantam de forma pervertida, de forma maligna contra o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus, ela conforta o nosso coração quando nos mostra que todos esses serão condenados, que os ímpios não herdarão a terra, que eles não estarão conosco justos no novo céu e na nova terra. Mas enquanto aqui nós vivemos, meus amados irmãos, eu e você não podemos nos esquecer das bênçãos de Deus. Deus, ele está ao nosso lado. Deus, ele cuida do seu povo. E eu quero aqui na segunda parte da nossa mensagem apresentar aos amados irmãos, então, as bênçãos de Deus que são derramadas sobre o seu povo no nosso caminhar aqui na terra. Em primeiro lugar, eu destaco à luz do texto a bênção da provisão. Se você puder anotar, anote aí a bênção da provisão. Vejam vocês versículo 21 e 22, quando a palavra do Senhor assim nos diz: o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Eu rapidinho aqui uma nota, eu estava falando agora um pouco sobre a questão, né, da nossa contribuição com o cesto do amor, a contribuição com as famílias carentes. Essa é uma característica do justo, né? O justo, ele dá, ele se compadece, ele ajuda a quem precisa. Continua no texto. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Então, meus amados irmãos, à luz desse texto, eu e você precisamos entender que o justo, ele não é caloteiro. O ímpio, ele é caloteiro. O ímpio, ele toma emprestado e não paga. Mas o justo, ele se compadece e dá a quem precisa. E é justamente quando Deus usa a minha vida e usa a sua, é que justamente Deus está providenciando o recurso para quem tanto precisa. É desta forma que nós queremos que se manifesta a bênção da provisão. Se existe um lugar onde não pode haver pessoas necessitadas, são dentro das igrejas. A igreja, ela tem que ser um lugar de cuidado mútuo. A Bíblia diz que a igreja, ela é a família de Deus. Nós somos o povo de Deus. E porque somos o povo de Deus, nós temos a obrigação de nos amarmos, de cuidarmos uns dos outros, de orarmos uns pelos outros, mas principalmente estender a mão e ajudar a quem precisa.
contribuindo, cuidando, atendendo às necessidades básicas do povo de Deus, com o objetivo de que o nome de Deus seja glorificado e que não haja entre nós nenhum necessitado. Eu costumo ensinar à igreja que Deus se preocupa tanto com esta questão que dos dois oficiais que existem na comunidade cristã, que são os presbíteros e os diáconos, nós temos um corpo de oficiais da igreja, que são os diáconos, que são eleitos e destinados para cuidar, para que não haja na comunidade cristã nenhuma pessoa necessitada. É dessa forma que se manifesta, meus amados irmãos, a bênção da provisão, a bênção do cuidado do Senhor sobre nós, não permitindo que venha faltar os recursos que são necessários para cuidarmos dos seus filhos. A segunda lição que nós aprendemos é a bênção da proteção. A bênção da proteção. Falamos sobre a bênção da provisão, agora vamos discorrer sobre a bênção da proteção. Versículos 23 e 24, a palavra do Senhor assim nos diz: O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Deus firma os passos do crente. Deus sustenta com a sua poderosa mão os passos dos justos. Há momentos em que nós nos deparamos com o ataque dos ímpios, nós deparamos com a violência que nos cerca em nossa sociedade, com a injustiça, com a corrupção, com a mentira, com as calúnias, e há momentos que nós sentimos o nosso coração desfalecido, a nossa alma abatida. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que o Senhor não deixará os seus servos abatidos. Antes ele vai tomar os teus filhos pelas mãos e o Senhor Deus há de nos sustentar conforme a tua vontade. Deus não entregará os seus filhos à sorte dos homens maus. Deus não permitirá que os teus filhos fiquem prostrados. Antes, o Senhor há de levantar os seus servos e continuar sustentando os seus filhos com a sua destra fiel. A terceira bênção que nós encontramos é a bênção do amparo. Versículos 25 e 26 diz o seguinte: Fui moço e já agora sou velho, palavra de Davi. Porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Versículo 26. É sempre compassivo, falando do justo, e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Deus não só cuida de nós, mas o texto nos mostra que Ele cuidará também dos nossos filhos, Ele cuidará também da nossa descendência. O justo é este que se caracteriza por cuidar, por atender, por ajudar a quem precisa. E porque ele é movido pela graça de Deus a cuidar dos necessitados, o texto da palavra do Senhor nos mostra que Deus ele é fiel e que Ele há de cuidar também da nossa descendência. Como é bom saber que, claro, nós não vamos viver para sempre, mas os nossos filhos caminhando na presença do Senhor, eles serão cuidados, amparados e protegidos pelo nosso Deus. Sabemos que o Senhor há de cuidar dos nossos filhos, porque Ele é o Deus eterno. De geração em geração, Deus, Ele é Deus. E Ele tem nos sustentado. E Ele haverá de cuidar também dos nossos filhos. E a última bênção que eu destaco aqui no texto é a bênção da perseverança. Versículos 27 e 29 diz: Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Versículo 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Amados irmãos, que bênção é essa promessa? A promessa da perseverança, ou a bênção da perseverança. O Senhor, Ele vai cuidar de nós e cuidará do seu povo por toda a eternidade. Reinaremos com o Senhor no novo céu e na nova terra. Os nossos filhos também, pela fé, hão de contemplar essa bênção, a bênção de estarem com o Senhor, de herdarem a terra e de habitarem na terra para todo o sempre. Nós sabemos que essa terra aqui ela já não existirá mais como os nossos olhos veem. Um dia essa terra será purificada pelo fogo, será feita uma nova criação e aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, os eleitos, os justos, herdarão essa terra, habitarão com o Senhor para todo sempre.
Mas o perverso, o ímpio, não encontrará lugar nessa nova terra. Não terá espaço para ele na nova criação. Como é que eu posso, então, saber que de fato eu tenho essa promessa? Como eu posso saber que de fato eu estou entre esse seleto grupo escolhido pelo Senhor, que habitará na terra do Senhor para todo sempre? O Salmo termina justamente mostrando isso a mim e a você. As características, as evidências daqueles que habitarão no novo céu e na nova terra, que herdarão a terra para todo sempre. Versículos 30 e 31. A boca do justo profere sabedoria. Primeira evidência. O seu testemunho e a sua língua fala o que é justo. Nós testemunhamos a nossa fé. Nós falamos da alegria que temos de servir ao Senhor, do prazer de ter Cristo como nosso Redentor. Falamos com convicção da palavra de Deus. Temos a nossa fé fortalecida sobre a palavra de Deus. Essa é a minha evidência, essa é a sua evidência. Esse é o sinal claro de que nós herdaremos o novo céu e a nova terra. E o versículo 31 fala sobre a última evidência. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão a obediência. O testemunho e a obediência são os sinais claros de que eu e você habitaremos na terra, herdaremos o novo céu e a nova terra e estaremos com o Senhor para todo o sempre. Que Deus nos dê graça, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos ajude a caminharmos sempre na sua presença, que as lutas e as dificuldades não venham abater o nosso coração, mas antes, a graça e o amor do Senhor renove a nossa esperança. Vamos orar? Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra nesta manhã, e como é bom saber que pertencemos a ti. Fazemos parte, ó Deus, desse seleto grupo que conhece o teu nome, que ama ao Senhor. Não permita, Senhor, que venhamos desviar a nossa fé, nem tampouco, ó Pai, que nós venhamos nos afastar do teu caminho, mas abençoa-nos, ó Deus, sustenta-nos, ó Pai, a cada dia. Livra-nos, ó Pai, de todo o mal. E obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, pelas tuas promessas que nós ouvimos nessa manhã. Em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a você, querido. Uma ótima tarde em nome do Senhor Jesus. Às 2h, se Deus permitir, estarei ao vivo na Rádio Samaúma 104,9 com o programa Sublime Graça e o Beto Lacerda. E às 19h nós temos a nossa mensagem expositiva dessa noite, dando sequência à exposição do livro de Gálatas. Conto com a sua presença. Até logo mais, um ótimo almoço. Deus te abençoe. E as nossas crianças agora podem ir lá para a plataforma do Zoom para ter aula com a minha esposa, tá bom? Beijo no coração de vocês. Saudades, igreja. Que o Senhor nos dê a graça em breve de retornarmos aos nossos trabalhos.